Se você for no banheiro sozinho, a descarga vai te levar, viu? A descarga vai te levar, viu? Criança acredita em qualquer coisa que o adulto conte. Eu entendia que eu era violentado todos os dias praticamente por causa dessa lavagem que era enfiada em mim. Sabe que quando a gente é criança, a gente quer fazer criancice, né? A gente só quer ser criança. E por muito tempo da minha vida, eu sempre fui uma criança muito feliz, sempre fui uma criança muito criativa, muito brincalhona. Aconteceu um episódio comigo e eu fui no shopping. Eu tava no shopping ali, eu fui na academia, inclusive. E eu fui no banheiro do shopping. Só que quando eu fui no banheiro do shopping, eu puxei a descarga. Eu puxei a descarga e aquilo me veio uma lembrança ruim. Aí égua, que estranho. Só que, gente, é incrível como isso aconteceu comigo. Quando eu puxei a descarga, me veio uma lembrança tão ruim na minha cabeça por causa disso, me deu um gatilho, me deu um medo naquele momento que eu puxei a descarga. Isso foi recente agora. E aí eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu fui no banheiro aqui, eu puxei a descarga e eu fiquei com muito medo, me deu medo de eu ter puxado a descarga. E a minha mãe me contou uma história que eu quero contar aqui pra vocês, que foi por causa dessa história que a minha vida mudou completamente. Foi por causa dessa história que eu tive que lutar durante 30 anos contra a homossexualidade. Vou contar essa história. Opa, uma pausa aqui rapidinho. Que bom que você tá curtindo esses vídeos. Faz o seguinte, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos que precisam ouvir essa história também. Mas deixa o teu like, que é o seguinte, quando você deixa o seu like, o YouTube entende que mais pessoas precisam acessar esse conteúdo, tá bom? Então deixa teu like aí, qualquer coisa se inscreve no canal também, tá? Muito obrigado, continua o vídeo, viu? Quando eu tinha meus 4 anos de idade, a minha mãe contratou uma moça. Gente, presta muita atenção nessa história, que essa história ela pode mudar a vida de muita gente. Quando eu tinha meus 4 anos de idade, minha mãe contratou uma moça. Toda vez que eu for falar aqui, gente, sobre mãe, sobre pai, eles não têm culpa de nada, tá? Eles foram ótimos pais pra mim. Eles sempre quiseram fazer o melhor, e é o melhor que estava no limite deles ali. E tá tudo bem, eu sou super agradecido pelos meus pais por causa disso. Os meus pais, eles foram responsáveis, muito responsáveis pela minha criação. Eu agradeço até hoje pela criação dos meus pais. Meus pais são sensacionais. E tudo o que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer. Porque quem sabe, esse vídeo aqui só foi feito por causa da criação que eu tive. Porque eles me deram. Então, eu sempre vou falar pra vocês aqui, gente, você não pode apagar o seu passado. O seu passado aconteceu para você estar hoje aqui e você precisa agradecer a Deus. Porque Deus te deu a vida e Ele continua te dando a vida todos os dias quando você acorda. E você precisa agradecer principalmente aos seus pais, que lhe deram vida, que lhe deram comida, que lhe deram bem-estar, que lhe deram saúde, lhe deram tudo. Então os meus pais contrataram uma garota, essa garota era muito preguiçosa, não gostava de fazer muita coisa. Até que eu fiquei um dia sozinho com essa garota e eu queria ir no banheiro, eu precisava ir no banheiro. Eu queria defecar, né? E aí ela não queria me levar, eu não sei, não lembro o que ela fazia. Eu tinha apenas 4 anos e eu não lembro desse episódio, mas a minha mãe lembra, foi por isso que ela me contou. E eu tinha apenas 4 anos e eu queria ir no banheiro, queria defecar, mas ela não queria me levar lá. E ela falou assim, ó: se você for no banheiro sozinho, a descarga vai te levar, viu? Toma cuidado, a descarga vai te levar, viu? Pronto. Aquilo ali foi o suficiente para eu nunca mais ir no banheiro na minha vida. Eu comecei a ter medo da descarga. Eu comecei a ter medo do vaso sanitário porque eu tinha medo que a descarga pudesse me levar. Eu fiquei com medo. Gente, a gente precisa ficar muito em alerta, principalmente os pais, muito em alerta o que pessoas falam para a criança. Criança acredita em tudo. Criança acredita em qualquer coisa que o adulto conte. E não se compare com criança, não dá para se comparar, não dá para fazer brincadeira de adulto com criança, não dá para fazer, porque criança acredita em tudo, ela acredita que tudo é verdade. E eu acreditei que a descarga poderia me levar. E aquilo foi o suficiente para eu sofrer pro resto da vida. Sabe o que aconteceu? Eu nunca mais fui no banheiro. Eu nunca mais sentei no vaso sanitário por medo que a descarga pudesse me levar. Sabe o que aconteceu? Sabe o que ocorreu por conta disso? Eu comecei a aprender. Eu não defecava mais, eu comecei a aprender. Por quê? Porque se eu chegasse perto daquele vaso sanitário, ele ia me levar. Então eu comecei a aprender. Eu não defecava mais. A minha barriga começou a inchar muito. Meus pais descobriram, eles não sabiam por que aquilo estava acontecendo. E aí,
foi quando eu passei mal da minha barriga e tive que ir pro médico, tive que ir pro hospital. E o médico, automaticamente, o que ele faz quando a gente está nessa situação? Quando alguém sofre de prisão de ventre, o que o médico faz? Isso mesmo, ele faz lavagem. Eu precisei fazer lavagem. Só que, gente, esse episódio não foi rápido. Eu tinha tanto medo que mesmo as lavagens sendo feitas em mim, eu continuava com medo. Eu continuava com medo de ir no vaso sanitário. Eu continuava com medo. Então eu continuava aprendendo. E o que acontece? Mais lavagem, mais lavagem, mais lavagem. Eles enfiavam um tubo desse tamanho. Sabe o que eu descobri? Que eu era violentado. Eu, como criança, apenas 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu era violentado. Uma criança, ela não sabe disso, tá? Os meus pais entendiam que era um cuidado, eles estavam cuidando de mim. Eu estava fazendo tratamento, tudo bem. Eu, como adulto, hoje eu entendo isso. Mas o Abraão, quando criança, não entendia. Eu entendia que eu era violentado todos os dias, praticamente, por causa dessa lavagem que era enfiada em mim. Ou seja, eu sofria abuso sexual. Hoje, algumas pessoas até me perguntam, mas tu considera isso como abuso sexual? Hoje não considero. Mas o Abraão lá atrás, ele considerava. Sabe por quê? Porque eu ficava nu. Eu tinha que fazer posição, ficar de lado, uma posição para ele colocar aquele tubo dentro de mim. Eu era praticamente abusado sexualmente. E desculpa, vamos continuar. Então isso acabou se tornando rotina, onde eu não ia no banheiro. O meu pai, ele já me acompanhava no banheiro. E eu pedia para ele não sair. Eu pedia para ele não sair do banheiro ali. Onde quando eu estivesse no banheiro, eu pedia para ele não sair, para ele não me deixar. Só que, gente, isso fazem 20 anos, foram 20 anos atrás isso. E naquela época ninguém tinha um estudo suficiente de como criar uma criança quando ela passa por isso lá, não tinha. Por isso que eu falo que os meus pais, eles me deram o melhor tratamento, a melhor educação que eu pude ter. Mas infelizmente aconteceu esse episódio. E não foi uma vez, não foi 2 vezes, foram várias, foram diversas vezes isso. Então todas as vezes eu não ia no banheiro, lavagem. Não ia no banheiro, lavagem. Não ia no banheiro, lavagem. Eu não consigo contar inúmeras vezes que eu fiz lavagem. E todas as vezes era a mesma coisa. Coloca na posição, enfia o tubo nele. Coloca na posição, enfia um tubo nele. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar uma situação para vocês, que quando uma criança vive algo, ela começa a acostumar. Pode até não ser intencional, mas ela vai começar a acostumar com aquilo. Tudo que é colocado rotineiramente, diariamente, por uma criança, ela vai se acostumar com aquilo. E ela vai crescer com aquele costume. E aí, continuava. Teve uma vez, nesse episódio, que eu sofri da barriga, que eu já não estava mais aguentando, e eu fui fazer um tratamento. E o médico passou uma caixa com 30 lavagens. 30 lavagens. Eu precisava tomar lavagem todos os dias. Naquele momento eu parei. Eu tinha 8 anos, gente. Eu tinha 8 anos. Eu parei. Eu falei, cara, pra que eu tô vivo ainda, velho? 8 anos. Pra que eu tô vivo ainda? Olha o sofrimento que eu vou passar. E eu olhei aquela caixa ali. Eu não queria isso. A gente estava num prédio. Eu fui atendido por um médico que estava num prédio. Eu falei assim, se eu me jogar desse prédio, isso tudo acaba. Eu tinha apenas 8 anos. Se eu me jogar num prédio, isso tudo vai acabar. Isso acaba. E a gente foi para casa. E começou. Coloca na posição, enfia. Coloca na posição, enfia. Todos os dias. Coloca na posição, enfia. Tudo que é colocado rotineiramente, diariamente na vida de uma criança, ela continua querendo aquela prática quando ela cresce.
Então isso foi a prática decisiva para que quando Abraão crescesse, ele começasse a gostar. E foi o que aconteceu. Eu consegui ser curado, né, graças a Deus, porém, infelizmente, eu tive uma sequela. E durante a minha adolescência, que eu quero contar para vocês, mas eu vou contar no próximo vídeo, durante a minha adolescência, eu tive uma briga interna. E eu quero contar para vocês sobre essa briga interna. Por causa desse episódio, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Porque eu comecei a brigar comigo mesmo pro resto da vida. Eu vou contar para vocês como foi o processo da briga interna, mas eu vou contar no próximo vídeo. E o que aconteceu comigo por causa disso. Vejo vocês no próximo vídeo.